Aí a voz dela já foi mudando. Eu disse, não é ela mais não. Aí ela começou a falar lá. Agora fala que você não traiu ela, o meu marido. Aí meu marido grilou um oi assim, aí disse, não, nunca traí ela não, traiu sim. Agora fala que é mentira que eu quero quebrar suas duas pernas. E meu marido foi ficando com medo e eu grilei um oi assim. E eu conheci uma amiga minha que namorava com um rapaz que morava perto de nós. Aí ela me apresentou esse guia. Sim. Um guia lá. Sim. Aí ela foi e disse assim, se o meu casamento tava ruim também, meu namoro, e eu conheci essa pessoa, e essa pessoa vai ajeitar o seu casamento como ajeitou o meu. Aí eu fui e disse, tá bom, então me passa meu número lá pra tal desse guia aí. Aí foi onde ela passou e o guia mandou mensagem pra mim no Messenger lá. Sim. Aí nós começamos a conversar no Messenger. Aí começamos um contato, né, com esse guia. Ela falava que era uma mulher, o nome era Crécia. Só que nós achamos que não era mulher, não. Nós achamos que era coisa espiritual, porque nós nunca conhecíamos essa mulher, nem eu e nem essa amiga minha. Essa amiga minha se envolveu mais do que eu, né? E o marido dela, né? Namorado, na época era namorado. Se envolveu mais com eles. E não conheceu eles, ela marcou de se encontrar. Rapidamente eu pausei esse vídeo, para que depois que você assistir comigo esse testemunho, vai lá no canal do Crente Podcast, se inscreva no canal deles, tem muitos conteúdos edificantes. Então, terminando aqui, vai lá e assista o testemunho completo, porque está muito forte. Amém? Assista comigo até o final e no final eu vou estar reagindo. Porque eles foram e ela não apareceu. E aí nós achamos, mas ela não acha que é espiritual. Sim. Coisa, né? Aí, nesse dia, meu marido disse, vamos fazer um churrasco, mas o marido dela. Nós fazíamos aqui no fundo daqui de casa, que ele morava na frente e nós morávamos no fundo. Aí nós começamos um churrasco e ela começou a beber cachaça pura, essa amiga minha. Ixi. Aí eu fui e disse, meu Deus, como é que um monte de cerveja na geladeira e a pessoa tomando pinga. Aí a voz dela já foi mudando. Eu disse, não é ela mais não. Aí ela começou a falar lá. Agora fala que você não traiu ela, o meu marido. Aí meu marido grilou um oi assim, aí disse, não, nunca traí ela não, traiu sim. Agora fala que é mentira que eu quero quebrar suas duas pernas. Meu Deus. E meu marido foi ficando com medo e eu grilei um oi assim. Aí ele disse, não, foi só uma vez, não sei o quê. Aí o guia, para de mentira. Você traiu ela mesmo, pronto. E falou um monte pra ele. Agora vocês dois vão ficar juntos. Você não é pra separar dele, não. Você vai se unir com ele e vocês vão ficar juntos, não é por isso que você vai separar dele, não. Aí eu disse, eu não sei se eu vou ficar com ele depois, não. Você vai ficar assim, o guia falando. Aí esse guia, de repente, começou a beber um monte de cachaça, um litro de cachaça, bebeu todo isso. Meu Deus. E eu disse, não é minha amiga, não. Minha amiga não bebe esse tanto de cachaça, não, pra estar em pé, boinha. Olha só. Aí começou a fumar, e começou a beber e fumar. E aí já grilou assim pra mim, já veio pra cima de mim, já grudou no meu cabelo, me derrubou o guia. Derrubou você, né? Minha amiga que sim, ela possuída pelo esse guia, derrubou você. E eu, como não sabia no tempo que eram essas coisas, né? Sim. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não entendia, né? Mas Deus já tava que a treva com a luz não se dá certo, né? Sim. Tava travando, não tava dando certo, né? A lei tá ali. Ela foi e falou assim, Maria, deixa eu falar um negócio pra você. Se você não ficar com ele, eu vou botar uma enfermidade em você. Desse jeito. E você vai ficar com a enfermidade. Você tem que ficar com ele. E eu com medo. Eu digo, agora eu vou ter que ficar com esse homem, porque se eu ficar em cima de uma cama, esse guia tá falando, pra mim é pior. Aí quando foi no outro dia, ela não lembrava de nada, coitada. Porque não era ela, assim. E aí ela ficou até com vergonha. Ela disse, eu tô até com vergonha. O que eu aprontei tanto? Eu digo, não, você não aprontou nada, mas essa pessoa que tá entrando em você não tá aprontando, viu? Fuxiqueiro, não podia saber nada, ninguém contava, sabe? E aí meu irmão chegou lá, também começou a abrir sabe? Contar umas coisas pro meu irmão lá. Sim, não. Aí eu, meu Deus, que guia fuxiqueiro. É o diabo. Claro, aí, né? Ela mandou aí mandou lavar a casa com sal grosso e eu sem entender. Oh, meu Deus. Por que ele tava mandando eu lavar a casa, né? Aí comecei a lavar a casa, comecei a tomar um banho, acordava de manhã, era 6 horas da manhã e 6 horas... Não, era meia-noite e 6 horas da manhã eu tinha que acordar para tomar esse banho. E meia-noite, se eu estivesse dormindo, como eu trabalhava, tinha que acordar cedo, eu dormia. Meia-noite botava o celular para despertar, para tomar banho. Riscava até morrer, né, com sangue quente e tomar banho com esse sal grosso. Sim. E meu marido também chegou a tomar uns banhos
também, nós dois. Também? Sim, meu marido, Sim. porque ele falou, né, que tem que tomar nós dois, que ele já tava preparando tudo, né? Não falou o que era, mas ele já sabia o que era, né? Ah, ele já sabia. Tá. Aí, eu e meu marido começamos a tomar banho, só que meu marido foi lá e disse, eu não vou mais tomar banho, não vou fazer mais nada. E eu continuei, né? Sim. E aí foi no tempo que o guia começou a entrar em mim, né? Aí eu fui um aniversário, não vou citar nomes, né? de onde Sim, foi. sim. E quando eu cheguei lá, eu contei eu não. Eu comecei a beber, e aí comecei a beber cachaça, e minha amiga ficou até meio assim, disse, oxe, ela nunca bebeu cachaça, né? De beber É cachaça. sempre uma cachaça, né? Mais forte. Cerveja. É porque esse guia, ele se alimentava de De cachaça. Ele gostava de cachaça. pura, né? Sim. Ele não gostava de cerveja, ele gostava de cachaça Álcool mesmo. Cachaça, mesmo. cigarro. E aí foi aonde eu comecei a contar a vida dessa moça, que era prima dessa minha amiga, contar coisas que só sabia ela, sabe? Sim, Ela não tinha sim. contado pra sim, ninguém. sim. E aí ela foi e perguntou a minha amiga como era que eu sabia disso. Sim. Se ninguém sabia. E eu, em tempo de acabar o casamento da minha amiga, porque ela saía com o marido da minha amiga, e minha amiga não sabia. E elas eram prima e aquela confusão. Nossa, sim. E esse guia, vou tocando fogo no mundo. Meu Deus do céu. Aí eu fui e meu marido ligou pra mim ir embora e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei brava com ele. Eu tava me divertindo, tava bebendo, tava curtindo, e você fica ligando pra mim coisa, eu não gosto de você, e falei um monte pra ele. E foi aquela brigaiada, mas nesse dia ele ficou quieto, viu que eu tava bêbada, né? Sim, E deixou sim. eu lá. Aí quando foi no outro dia, minha amiga mandou mensagem, disse, nossa, minha prima tá sem entender aqui porque você falou as coisas que só quem sabia era ela. Eu digo, eu mesmo não falei nada. Eu não. E pra eu explicar pra minha amiga, aí fui contar e ela quase não entende, né? Porque tem gente que não entende essas Sim, coisas, né? sim, é. Aí outra vez eu fui outro aniversário. Quando cheguei lá, contei a vida da mulher inteira também. Que a mulher botava as pontas no marido e falei um monte, deu uma lição de moral. E meu marido, vamos embora. Querendo me levar embora e eu não fui. Ele foi só, carregou o menino e foi. E quando foi no outro dia, ele disse, pode deixar essas cachaças, você vai arrumar uma confusão. Você tá contando a vida do povo. Em tempo que Não era nem você, né? Era um em tempo de negócio o povo se separar, eu digo, mas eu não sei nem o que ia acontecer. Ele foi me contar. Ele aconteceu isso. Aí eu digo, então vou lá pedir perdão à mulher, porque não foi eu. Sim. Aí eu fui lá, ela disse, não, mas você só falou a verdade. E era isso mesmo. Tudo que você falou, eu digo, eu não, que eu nem me lembro. Quem contou foi meu marido. E aí eu pedi desculpa, só que a gente ficou um clima Sim, pesado. Sabe? Mas agora hoje não, hoje mais não, né? Aí eu fui e disse, sabe uma coisa, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja, porque eu vou sair dessa vida desse guia, porque esse guia vai botar eu numa confusão tão grande. Aí foi onde eu disse, eita, como é que eu vou acabar, né? Porque você sabe que essas pessoas, eles não aceitam, Sim, né? A sim. gente sair. E aí eu fui e disse assim, eu vou sair, porque eu não quero mais essa vida. Aí foi onde eu decidi, agora eu vou sair. Aí eu comuniquei, né? Mandei mensagem. Aí ela disse, eu vou matar você, sua irmã, seu sobrinho, tudinho, se você sair. Vou fazer macumba pra vocês, até vocês morrerem. E me espanhambou e falou um monte. Eu digo, ó, a partir de hoje estou lhe excluindo. Não quero mais você, estou bronqueando. E vou viver minha vida e não quero mais nem saber. Tanto que eu acabei o contato com esse guia. Ah, mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, Sim. que eu esqueci um negócio. Um episódio que um aconteceu na sua vida. Nesse tempo que esse guia ficou meu amigo, que ele dizia que era meu amigo, que era uma mulher, né? Que dizia que era minha amiga. A mulher era minha amiga. E o guia que entrava nela Era guia homem, que era o Sim. Luiz. Ela disse que era um tal de um Luiz. Sim. E aí, ela falava assim, quando eu tava brigando mais meu marido, não sei como é que ela sabia. Ela mandava mensagem na hora. Você já tá brigando com seu esposo? Eu não falei que vocês têm que ficar junto? E por que você tá brigando com ele? Você quer que eu cumpra o que eu prometi, deixar você doente em cima de uma cama? Eu não podia brigar com meu marido. E quando eu ia pra casa da minha família, ela Você vê, mandava né, mensagem também. Você já tá na casa desse povo? Esse povo nem gosta de você. Eu fui um aniversário, tive que vir embora. Porque toda hora ela mandando mensagem. Meu Deus. Esse povo não gosta de você, são tudo falso, e você tá no meio desse povo. Que esse povo não gosta de você, você sabe que esse povo não gosta. Ficam tudo, quando você vira as costas, fica tudo falando mal de você. Eu vejo tudo. Olha. Aí eu olhei assim pro lado e disse, eu olhando pro meio da rua, disse, será que tá vendo por um canto e eu não tô vendo? Eu pensando, né? Só que Não, aquilo mas era espiritual. Era o espiritual, né? Era o diabo mesmo. Aí eu fui embora pra casa, eu digo, meu Deus, eu tenho que me livrar. Aí foi onde eu resolvi ir pra igreja. Eu comecei a ir pra igreja, minha filha ia amarrar a amiga dela, né? Sim. Essa igreja. E eu digo, eu vou pra igreja também, vou buscar Jesus. Comecei a ir pra igreja mais minha filha. Aí eu fui um dia,
Aí eu disse, depois eu vou outro dia, né? Aí eu disse, não, hoje eu não... A minha filha chamou eu para ir de novo. Eu digo, hoje eu não vou não, mas eu vou outro dia. Aí eu disse, aí depois minha filha foi e disse, mãe, teve aquele episódio com aquela mulher mesmo, mãe ir para a igreja, né? Aí eu disse, é melhor ir, mas hoje eu não vou não. Aí ela, vamos, aí me adulou, fui. Aí quando chegou lá, Deus usou um pastor para falar. Disse assim, irmã, você trabalha? Eu digo, trabalho. Aí ele disse, tem uma pessoa no seu trabalho querendo lhe prejudicar. Ela tá com inveja porque você tá, todo mundo gosta de você trabalha bem. E se a irmã não vigiar, ela tá fazendo intriguinha para tirar você do trabalho. E aí, naquela época, como eu não tinha entendimento, né, a gente não sabe... Era nova convertida, assim. Assim, eu tava só indo, tinha ido umas 2 vezes só. Sim. E aí eu fui e sabe, não liguei muito. Depois, do mesmo jeito que ele falou, vai acontecer. Ela tava fazendo casinha pra me derrubar. Aí foi no tempo que eu fui mandada embora. Nossa. E aí, mesmo na epidemia do Covid, mais difícil. Aí eu fui quase eu entro em depressão. Por quê? Por conta que eu, sem emprego, na epidemia... E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora para abrir outra porta? Vai ser difícil, porque muita gente já estava trabalhando em casa, né, em home office, fala, né? E a gente trabalha em casa, né, no computador. Né? Já tinha muita gente trabalhando em casa, muita gente já tinha parado, estava abrindo, né, na empresa onde muita gente trabalhava. Sim. E eu, meu Deus, e como é que eu vou arrumar serviço assim? Aí eu disse, fica difícil de arrumar serviço assim, mas... Aí eu disse, eu vou para a igreja agora, vou pegar firme. Aí comecei a ir para a igreja, só que assim, eu ia para a igreja e bebia. Assim, eu ia pra igreja, no dia que tinha culto eu não bebia. Sim. Aí no dia que não tinha culto eu ia pro forró, bebia e curtia minha vida, né, lá e cá. Aí quando foi um dia eu disse assim, esse negócio tá errado, né? Não dá pra fazer duas coisas, assim. Aí eu fui e disse, não, essa minha vida tem que mudar. Eu vou pegar firme. Aí já tava com 1 ano e pouco que eu tava. Que nem o crente Raimundo. Só de visitante, né? Sim. Aí eu disse, eu tenho que... Aí quando foi um dia, a palavra, sabe, tocou em mim. Aí no final o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Aí eu aceitei. Eu digo, eu vou aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus, né? Mas assim mesmo ainda não conseguia, assim, me livrar da bebida, não. Porque eu bebia muito, né? Eu era de beber muito, eu gostava muito de farra, né? Sim. E tinha vezes que eu passava 3 dias bebendo, não tinha controle. E aí eu continuei, fui diminuindo, sabe? Quem bebia 2, 3 caixas, eu bebia menos, sabe? Fui diminuindo e indo pra igreja, Aí o pastor falou que nós tínhamos que fazer a aula para fazer o batismo, né? Aí eu disse, como é que eu vou fazer a aula se eu não era casada? Pra batizar. Sim. Por isso que eu ficava lá né? Só lá no banco, não fazia nada, não fazia parte do círculo de oração, não fazia parte de nada, assim. Porque eu não era casada e nem era batizada. Sim. Aí o pastor disse, pra batizar, a irmã tem que casar. E eu disse, como é que eu vou casar com esse homem? Aí o homem não quer casar. E aí eu fiquei. E ele dizia direto, né? Até pra irmã dele ele falava que não queria casar na vida dele. Vivia junto o resto da vida, mas não casava. Sim. E aí eu disse, eu tenho que convencer ele a casar. Aí todo mundo empolgado. Tinha 2 irmãs e 2 irmãos para batizar. Com eu, fazia assim. E eu toda empolgada, né? Eu digo, se ele casar comigo, eu vou batizar, né? Aí eles começaram a fazer a aula de batismo, né? Eu digo, eu vou fazer a aula também, vai que Deus muda o coração dele. Aí eu fiquei, todo dia eu ia lá. Todo mundo vai batizar, fazendo meu drama. E eu não vou. Aí um dia ele disse, o que é que falta mesmo pra você batizar? É só casar? Aí eu disse, é só casar. Ele disse, então vai lá, dá a entrada nesse papelado, só que eu vou lá só casar. Aí eu fui dentro, fiz todo o processo para casar, né? Sim. Aí toda feliz. Antes disso, o pastor já tinha revelado, irmã Maria, eu vi a irmã casando. Aí eu disse, eu acho que não, porque ele não quer casar. Aí ele disse, para Deus nada é impossível. Aí quando foi pouco tempo eu casei mesmo, do mesmo jeito que ele falou. Eu casei no civil com ele, né? Aí nossa vida, depois que nós casamos, eu já vi uma melhora, né? Mas eu não tenho... E esse foi mais um testemunho tremendo da parte do Senhor para os nossos corações. Irmãos, você vê que como que o inimigo ele trabalha, né? Na vida daqueles que não têm o conhecimento. Aquele espírito maligno falou para ela como que ela tinha que fazer, que ela tinha que permanecer com o marido, e ela simplesmente obedeceu. E através daquela legalidade dela começar a tomar banho, obedecê-lo,
ela começou também a recebê-lo. Você vê como que ele trabalha. Mas o interessante é que ela entendia que a solução era ir para a igreja. A solução era Jesus. E eu acredito que praticamente todo mundo nesta terra, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo sabe que a única solução é Jesus. Eu digo isso porque tem lugares que ainda o evangelho não chegou, né? Porque o dia que chegar, o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas tem muitas e muitas pessoas que entendem isso, que sabem que a única solução é ir para o caminho do Senhor. Porque você vê como que o inimigo ele engana. A palavra diz que ele faz como um ser de luz. Ele se apresenta como ser de luz. Ele se apresenta como aquele que vai ajudar, como aquele que vai te auxiliar. Só que na verdade, ele quer apenas te destruir. E esse testemunho nos mostra como que é o mundo espiritual, né? Como que o mundo espiritual trabalha. A questão aqui não é a gente falar do casamento em si, desta mulher e do seu marido, mas falar sobre o mundo espiritual, o que está acontecendo ao redor desse casamento. Mas você vê que o Senhor ele restituiu, o Senhor trabalhou, porque quando foi colocado na mão daquela entidade, ela só destruiu mais e mais. Mas quando colocamos, irmãos, na mão de Deus é diferente. Quando você coloca uma causa na mão de Deus é diferente. Deus age, Deus opera, Deus transforma, Deus cuida. Deus cuida. Então louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho. Deus é bom, restaurou mais uma família. E o Senhor ele tem o poder para restaurar a sua família. Eu não sei como que você se encontra, como que está o seu lar, como que está o seu casamento, mas o nosso Deus ele tem o poder para restituir. Ele tem o poder para trazer de volta aquele que foi. O Senhor ele tem o poder para trazer novamente o amor no coração daquela pessoa. Mas não desista. Não desista. Ontem, uma mulher entrou em contato comigo porque ela gostou de um dos testemunhos que eu postei e ela contou que o seu marido saiu de casa e deixou ela. Eu conversando com ela e disse que ia orar pela vida dela, né? Mas ela disse assim, eu acho que nem o Senhor pode conseguir mudar o pensamento dele. E eu disse pra ela, não fala isso. O Senhor ele tem todo o poder. E você vê a que situação ela chegou, né, irmãos? De desacreditar do que Deus pode fazer. Mas o nosso Deus ele é poderoso. Ele continua sendo poderoso. Ele muda a mente humana. Mas aí vai a questão, se ela ainda quer, ou se você ainda quer. Se você ainda quer, persista, continua, acredita, até o final. Peça a direção de Deus, peça para que o Senhor possa ir na frente, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe quem será melhor para você, então entrega nas mãos deles, entrega na mão dele, que tudo Ele fará. Amém? Foi isso que eu disse para ela, e eu creio que isso também cabe para nós, através desse vídeo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Esse testemunho é do canal do Crente Podcast, tá? Crente Podcast. Trago muitos conteúdos deles aqui. São sempre testemunhos edificantes, que falam muito ao nosso coração, e esse não é diferente, tá? Então se você tiver o interesse de assistir esse e muitos outros testemunhos, vai lá no Crente Podcast. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.